Bom dia, Igreja do Senhor Jesus, a paz a todos, como estamos amados? Nós estamos aqui de novo para falar da Palavra de Deus, a nossa série Edificados pela Palavra, e eu queria hoje falar um pouquinho sobre fé, sobre a nossa batalha pela fé. Eu queria aqui no texto de 1 Timóteo, capítulo 6, verso 12, tá bom? Que vai dizer o seguinte, é um conselho de Paulo a Timóteo, que diz assim, ó: milita a boa milícia da fé, né? Ou o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então, a gente vê aqui Paulo instruindo Timóteo a militar. Militar é lutar, amados, é batalhar mesmo. Pelo quê? Pela fé. É a milícia da fé. Então, a gente vê na palavra de Deus uma necessidade de nós pelejarmos, de nós batalharmos, de nós, perseverarmos na fé que nos foi dada. Nossa fé ela não pode ficar guardada ou reduzida, tá bom, a uma experiência inicial da nossa conversão. Ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser operante, ela precisa ser renovada, fortificada, né, aumentada, tá bom? E eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês. É importante a gente entender que esse é um tema fundamental para nós, considerando o momento que a gente está vivendo, né? Então, por ser um momento atípico, um momento onde muitos estão com medo, muitos estão ansiosos, né? É um momento assim de apreensão, pessoas que às vezes podem estar entristecidas, meio depressivas, outros estão com problemas no trabalho, estão sem garantia, né, do seu futuro, do seu emprego atual. Então isso causa, né, muita preocupação. Aqueles que são pais de família, aqueles que precisam colocar o pão na mesa, isso deixa as pessoas muito preocupadas, muito ansiosas. E nós como igreja, enquanto ainda estamos nesse mundo, nós também podemos passar por esses sentimentos, né? Podemos passar por essas situações e ter esses tipos de sentimentos, de tristeza, de preocupação, de ansiedade, alguns até de medo, de desespero. E eu acho importante a gente lembrar que o cristão, o justo, ele vive pela fé, né? O justo viverá pela sua fé. Então nós não podemos ser guiados por sentimentos. Então, se a gente notar em tempos como esse de dificuldades, nós vamos estar enfrentando essa batalha direta entre os nossos pensamentos e sentimentos, tá? E do outro lado tem a nossa fé, que é a nossa confiança plena em Deus, que é a nossa certeza de que Deus cuida de nós, independente do que a gente possa passar. Tá legal? Bom, existe dois tipos de combate. Lá em 2 Timóteo, Paulo vai, por exemplo, dizer, né, combati o bom combate, guardei a fé. E note, se existe um bom combate, é porque também existe um mau combate. E a grande pergunta é, que combate nós estamos combatendo? Que luta nós estamos vivendo, né? A gente estava ouvindo a ministração do Jamê e ele falando justamente sobre esses tipos de combate, né? Quais são os tipos de guerras que nós lutamos? Porque existem muitas guerras que nós podemos guerrear. Mas a gente precisa saber quais são as guerras que nós devemos guerrear, para que a gente não se encontre guerreando guerras que não são nossas, que não são do nosso Deus. Então, assim, às vezes tem coisas que nós enfrentamos, nós gastamos tempo, energia, esforço, mas às vezes não é aquela guerra, não é aquela batalha que Deus quer que nós lutemos. Então nós precisamos entender os tipos de lutas que estamos travando. Que tipo de luta você está travando hoje em dia? Será que é uma luta que Deus quer que você lute? Ou será que é algo que foi provocado por você mesmo? Ou talvez seja coisas que têm mais a ver com esse mundo do que com o reino de Deus? A gente precisa fazer essa pergunta, porque quando as batalhas, amados, as nossas batalhas são as batalhas de Deus, são as batalhas do Senhor, Ele mesmo garante a vitória. Olha que maravilha! Então, se as nossas lutas são as lutas de Deus, a nossa garantia de vitória é plena. A luta pode ser, né, terrível, podemos sentir, né, o aperto,
as dores, as marcas podem ficar, mas a vitória é certa. Conquanto que estejamos certos de estarmos batalhando as verdadeiras guerras do Senhor. Tá bom? Agora, se falando de guerra, eu quero numerar, né, 3 guerras que são principais para todo cristão. 3 guerras que nós somos chamados a travar. Que são as nossas guerras contra Satanás, contra o mundo, né, esse sistema que nos cerca, e contra a nossa própria carne. Essas 3 guerras, elas são constantes na vida do cristão. Então, a guerra contra Satanás é uma guerra já vencida, porque Jesus já venceu na cruz. Mas Satanás, ele é teimoso, né? Ele às vezes tenta nos convencer, tenta nos fazer, né, não viver por fé, ou duvidar daquilo que o Senhor já fez. Por isso a importância de estarmos fortificados na fé, sabe? De estarmos fortalecidos, porque quando estamos fortalecidos na fé na palavra de Deus, né? Nossa fé não vem do nada, vem naquilo que Deus diz. Quando estamos certos e fortalecidos nisso, o diabo não encontra espaço nas nossas vidas. Assim como Jesus em sua tentação. Satanás tentou Jesus, mas Jesus estava fortificado com a sua fé na palavra do Senhor. E mesmo com todas as astúcias, as artimanhas, as distorções de Satanás, Jesus conseguiu a vitória. E nós, porque ele venceu, nós também vencemos. Desde que permaneçamos na fé, na palavra de Deus, crente nas promessas do Senhor, Satanás sempre vai tentar te fazer duvidar das promessas de Deus. Ele sempre vai tentar colocar a palavra de Deus em dúvida, em xeque. Sempre foi assim, desde Adão, passando por Jesus, e cada um de nós precisamos estar firmados, com nossos pés, sabe, firmes na rocha. O que é essa rocha? São as palavras do nosso Mestre. Essa é a nossa segurança maior. A outra guerra diz respeito ao mundo. E é bom a gente deixar claro que não é as pessoas, né? Porque a nossa luta, na verdade, não é contra carne nem sangue, mas contra as forças espirituais da maldade, né? As principados e potestades que habitam nesse mundo espiritual. Então nós não devemos guerrear com os homens, mas devemos guerrear, né, com esse sistema, nos impor, estarmos de pé com o nosso testemunho diante do mundo, né? A gente vai falar disso depois, mas, por exemplo, em Apocalipse a gente vai ver que muitos dos mártires que morreram durante a tribulação, ele diz que eles venceram, né, o acusador pelo sangue de Jesus e pela palavra do testemunho. Amados, então, essa fé vence o mundo, né? João fala disso, né, sobre a fé que vence o mundo, a nossa fé em Deus. Essa fé vence o mundo, é nessa fé que nós devemos perseverar. Então não há circunstâncias, não há nada que seja físico, material, que seja desse plano aqui, que possa nos abalar da nossa posição em Jesus. Desde que estejamos firmados nele, em Cristo. Tá bom? Então a nossa luta contra o mundo é uma luta diária, né? Lutamos contra o sistema. E Paulo nos adverte a não nos amoldar, não tomar a forma do mundo, mas renovar a nossa mente. Como é que a gente renova a mente? Pela palavra de Deus. A palavra renova o nosso homem interior, a nossa mente. A mente, né, de Cristo, ela é implantada em nós através da palavra, da lavagem da palavra de Deus. E assim a gente vai vencendo o mundo, seus ardis, né, suas circunstâncias, seus pensamentos, a gente tem vitória. E por último, a guerra contra a carne, que é uma guerra constante também. Nós ainda sofremos, né, a influência, né, dessas duas naturezas, ainda somos afetados em algum nível pela carne. Mas nós não estamos mais sozinhos, não vivemos mais na carne. Se temos o Espírito Santo de Deus, se somos filhos de Deus, nós podemos ser guiados pelo Espírito de Deus, como Paulo nos ensina. Então, a gente não é mais devedor à carne. A gente tem que lembrar disso. E isso é uma questão de fé. E claro, eu falo de fé, uma fé operante, né? Se eu creio de fato, se aquilo é verdade para mim, se eu morri para o mundo, se eu sou uma nova criatura, se, né, tudo que era passado já ficou para trás, eu devo viver uma vida agora de acordo com essa fé em Jesus. Porque o Filho de Deus me amou, morreu por mim, me lavou dos pecados, eu sou uma nova criatura, acabou. Então, ainda que a carne tente, traga sentimentos, sensações, lembranças, né? Às vezes é uma conjuntura onde Satanás, o sistema do mundo e a nossa carne parece que cooperam juntamente
para nos levar ao erro, ao pecado, mas ainda assim, amados, precisamos manter a nossa firmeza no Senhor. Precisamos permanecer nessa luta contra a carne. Precisamos nos inclinar para o Espírito. Não estamos sozinhos. Deus nos dá graça para a hora oportuna, desde que estejamos na presença dEle, buscando graça para todos os momentos difíceis. E você vai ter vitória sobre a carne. Tá bom? Eu queria também falar sobre as armas. Por quê? Porque se a gente está numa guerra, a gente precisa de quê? De armas. E quais são as armas que nós temos? Talvez a gente pudesse numerar várias, mas eu quero me ater em algumas, tá? Em duas principais. Primeiro, a própria fé. A fé é uma arma. Faz parte, né, da própria armadura de Deus, como Paulo diz lá em Efésios. E quando a gente tem fé, né, não importa assim tudo que venha contra você. Não importa assim o nível da batalha. Não importa se é uma luta passageira, se é uma luta que, né, dura por meses e anos. Não importa se ela é intensa, se ela é de momento, mas se a nossa fé é constante, a gente vai passar por essas provas. A nossa fé, ela vence todas as coisas, tá? Então, assim, Jesus, ele chega a perguntar lá nos evangelhos, né, quando o Filho do Homem retornar à terra? Quando ele voltar, encontrará fé? Encontrará fé na terra ainda? Por quê? Porque hoje as pessoas têm perdido a fé. Têm perdido a confiança, às vezes, no próprio Deus, no caráter de Deus. Quantos, às vezes, diante da doença, né, da dor, dessa pandemia, podem estar acusando o Senhor? Podem estar questionando o caráter de Deus, não entendendo os seus planos e propósitos. Os pensamentos de Deus são muito mais profundos e maiores que os nossos. E mesmo através do sofrimento e da dor, do seu próprio juízo, tudo é visando a salvação. Embora que a nossa mente pequena às vezes não entenda, mas precisamos crer na bondade do nosso Senhor. Tá? Então a nossa primeira arma é a fé. Se nós estivermos firmes, nada nos abalará. Como Jesus disse lá, né? Em Mateus capítulo 7, do homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Não importa o que venha, o vendaval, o vento que for, pode ser mais forte que for, amados. Mas se as palavras que Jesus fala, se você ouvi-las e praticá-las, você vai estar nessa rocha. Creia no que Jesus fala, porque aquilo que ele fala é a verdade. Uma segunda arma que eu queria falar é a oração. Porque, amados, quando cremos, quando temos fé, essa fé também nos leva a orar. A nossa oração, ela precisa acompanhar essa fé, né? Então, se eu creio na bondade, na misericórdia de Deus, eu vou orar, né, clamando e agradecendo por essa bondade e misericórdia do Senhor. Se eu tenho confiança que Deus é que provê a minha vida, é Deus que me garante o pão de cada dia, eu vou orar ao Senhor, como Jesus ensinou, Pai nosso que estás no céu, né? Dá-nos hoje o pão de cada dia. Então, quando eu faço a oração, não pode ser só uma mera repetição. Tem que provir de uma fé de um filho que sabe que o seu pai vai prover o pão de cada dia. Então, o nosso nível de fé também está diretamente relacionado ao nosso tipo de oração, ao nosso nível de oração, à nossa intensidade de oração. E a nossa oração, ela deve, né, ser fruto da palavra de Deus em nós, fruto das promessas de Deus em nós. Então, criei, por isso falei. Nós devemos falar, proclamar as verdades do Senhor. E a nossa oração deve ser cheia de louvor, de reconhecimento e de clamor dentro daquilo que está na palavra de Deus para o seu povo. Amados, Deus responde. Nós não podemos duvidar do caráter de Deus, tá bom? Deus é justo. Eu queria abrir lá em Mateus 11, 28, um texto que vocês conhecem. Mateus 11, 28. Jesus diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele completa no 29 e no 30 dizendo, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que maravilha! Você pode ir a Jesus, diretamente a Jesus. E com esse coração de fé, sabendo que Ele toma o seu fardo pesado, mas está pesado. Está difícil, entrega o fardo ao Senhor e Ele vai colocar sobre você o fardo dele, que é leve, que é suave. Jesus quer nos aliviar.
Ele quer nos ajudar, Ele quer nos carregar. Ele quer dirigir a nossa vida. Às vezes nós vivemos uma vida pesada, né? Dificultosa, mas às vezes é porque não estamos indo ao Senhor Jesus. E amados, às vezes a gente não enxerga a oração como arma, mas é uma arma. Porque às vezes a gente trava lutas que parecem impossíveis de serem, né, vencidas. Mas se não tivermos fé e orarmos, buscarmos ao Senhor, como seremos socorridos? Busque, que você achará. Peça, e te será dado. Né? Bata, e a porta vai se abrir para você. Jesus é a nossa fonte, Jesus é a nossa resposta. Tá, amados? Então, eu tenho até outras coisas para falar, mas a gente vai separar esse vídeo. Eu vou continuar na outra parte. Mas, por último, eu queria lembrar, amados, sobre onde essa guerra é travada. Qual é o campo de batalha da maioria das guerras que travamos? É a nossa mente. Por isso, como eu falei antes, a nossa mente precisa ser renovada. Porque se ela estiver cheio das incertezas, das dúvidas, dos noticiários, das más notícias, sabe? A gente ouve os vizinhos, ouve os áudios de WhatsApp, a gente ouve as notícias, as reportagens, as entrevistas, e o nosso coração fica pesado, ansioso, triste, desesperado. A nossa mente, né? Fica bloqueada. Isso acaba minando a nossa fé. Porque esquecemos de olhar para o nosso Salvador. E é só para Ele que devemos olhar nesse momento. Amados, do Senhor vem o nosso socorro. Dele vem a vida, dele vem tudo. Nele nós temos tudo. Tudo está em Jesus. Então, se estamos em Jesus, precisamos descansar. Como o salmista diz, né? O Senhor é meu pastor, do que terei falta? De nada teremos falta. Então confie. Confie no Senhor de todo o coração e não deixe sua mente ser usada. Não deixe sua mente ser bombardeada. Renove sua mente com a palavra do Senhor e ore. Proclame as verdades do Senhor com um coração grato, cheio de fé, cheio de fervor, em nome do Senhor Jesus. Renove a tua fé. Cresça, deixa essa fé crescer. Deixa essa fé ser operante, cheia de frutos na sua vida. Amém? Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhe com os irmãos. Tem irmãos que ainda não acessaram essa playlist nossa, então se os irmãos puderem se inscrever e compartilhar, eu agradeceria também, tá bom? Vamos edificar uns aos outros com a palavra do Senhor, amém? Um abraço.